Que bom ter você mais uma vez aqui no consultório de família. Abro as portas para você entrar e ficar e agradeço por você me permitir também ficar com você, com a sua família. Que seja um tempo de aprendermos mais um pouquinho, como sempre é nossa boa intenção por aqui. Hoje nós vamos falar sobre traumas e pensar que podemos entendê-los, ressignificá-los, podemos mudar essa história que nos levou a uma marca profunda, uma dor, e é disto que nós vamos tratar hoje, traumas. Você terá uma oportunidade ímpar de se debruçar sobre esse tema, pensando qual é o caminho que precisamos recorrer ou percorrer para nós ficarmos mais leves do que pesados com tudo que muitas vezes carregamos na alma, na memória. Eu convido você a ficar comigo agora com o meu convidado que está lançando o seu primeiro livro, Dr. Braz Gondim. Ele é psiquiatra e agora autor do livro A Vida Além da Dor, Superando o Vazio e o Trauma. Bem-vindo, bom recebê-lo mais uma vez, amigo. Tudo bem? Aleide, uma enorme satisfação estar aqui. Obrigada. Agradeço demais esse convite e eu espero ser útil e contribuir com essa audiência tão qualificada. É muito bom estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom recebê-lo. Doutor, tornou-se agora um material palpável para que as pessoas tenham o seu estudo voltado para a lida com traumas e vazio. Começa conceituando então para a gente de onde nós falamos sobre trauma, o que realidade o é. Bom, quando nós pensamos em traumas emocionais, nós temos a ideia de que é algo que orbita em torno de um único evento que de alguma forma nos marcou. Sim, é verdade, eventos únicos eles podem ter uma relevância maior dentro desse espectro emocional, mas também existem situações, questões menores, crônicas, que também têm o mesmo potencial de desenvolver efeitos emocionais duradouros ao longo da vida. Eu gosto de qualificar o trauma não apenas como algo que aconteceu, mas como todo um espectro, toda uma fisiologia de comportamento e de padrões de resposta que permanecem ao longo da vida. Eu acredito que ele vai se apresentar na vida do indivíduo como sendo qualquer coisa que seja maior do que a minha capacidade de suportar. Seja lá qual for a experiência vivenciada, se ela se apresenta num grau, em um peso maior do que a minha capacidade de lidar com ela, isso se torna um trauma. Por isso que ele tem um peso muito maior na infância, que é quando somos mais vulneráveis, somos mais sensíveis a todos esses estímulos. E é baseado nisso que eu tenho debruçado a minha carreira, sobre essa pesquisa, esse estudo, desenvolvimento ou tratamento dos traumas emocionais. E é muito bom, para mim é uma honra poder estar aqui hoje falando sobre isso. Quando nós escrevemos um livro, nós temos em mente alcançar um objetivo em especial. Imagino que pela demanda no seu consultório, por ser a sua área de atuação, lidar com a dor humana, psiquicamente e emocionalmente também, isso porque mais lhe aparecem traumas em consultório, nós somos muito afetados pelos traumas. Qual é o impacto deles no nosso desenvolvimento, na nossa jornada da vida? Qual é o lugar do trauma na vida? Perfeito. Todas as vezes que nós pensamos em uma dor humana, e a gente observa, a gente olha muito para o sintoma. Então, normalmente, quando alguém procura um médico, ele já tem algo na mente. Ele fala, eu vim por causa da ansiedade, ou eu vim por causa de uma tristeza maior, de uma depressão. Eu vim por causa de uma compulsão alimentar, ou um vício em consumir algum produto químico. Claro, todos esses sintomas, eles são observados, né, a partir de perspectivas diagnósticas, mas há toda uma fisiologia por trás disso. Existe todo um conceito por trás disso. Recentemente, um paciente me procurou por conta de uma questão envolvendo uma ideia de burnout. Na cabeça dele, ele estava, olha, eu estou muito estressado com o trabalho, eu acho que eu estou com burnout, né? E aí, no decorrer da conversa, ficou muito evidente que todas as realizações pessoais desse homem
centralizavam-se nessa questão da carreira profissional. Era o único lugar de realização pessoal dele, apesar da família, apesar dos filhos, apesar de todo o contexto que o envolvia, né? E isso o trauma faz. O trauma, por ser uma dor, ele diminui o horizonte, ele diminui a amplitude do horizonte, restringe as nossas possibilidades. Quando nós passamos por certas situações na vida, muitas vezes nós perdemos essa questão da validação da identidade, gerando aí um certo vazio existencial. Por que é, então, que só isso é importante? Por que só o trabalho é importante? Se a gente for olhar para o sintoma sem a experiência do trauma em si, nós vamos ali medicalizar todas as experiências, obviamente, mas não refletir, não buscar novos meios, ferramentas de resolver todas essas questões que nos trazem esse vazio existencial. Por que a minha vida só é válida nessa fatia, nesse quadrado? É um exemplo dentro desse contexto. Nesse caso, o que pode ter levado esse homem a esse lugar de se realizar ali somente? Perfeito. O que pode ter anulado dele experimentar prazer em outras áreas da vida? Perfeito. O que muitos autores, né, conceituados, muitas pesquisas vão demonstrar dentro dessa perspectiva, é que muitas pessoas, elas vão viver carregando essas feridas, essa busca por essa validação pessoal. Muitas vezes, é como se o nosso cérebro, o nosso psiquismo, ele se fragmentasse, se organizasse em compartimentos. E somente naquela área específica, somente naquele quadrado, naquele contexto, aquela pessoa ela vai se sentir realizada, porque é uma forma da vida dela continuar. É uma forma dela encontrar, entre aspas aqui, do jeito errado, penso eu, do jeito não ideal, penso eu, que é a forma de entender, digamos, aquele seu conceito maior de propósito. Então, a única coisa que vale, a única coisa que a pessoa se sente validada é naquele ambiente profissional. Isso acontece, Darleide, porque, eventualmente, outros conceitos, outros vínculos, outras experiências não foram saudáveis dentro desse contexto. Talvez por conta de ter sido oprimido por resultados, ou então, durante a sua história, esses traumas devem ter, de alguma forma, ter prejudicado o vínculo familiar, fazendo com que ele não seja uma prioridade, ou uma experiência de maior validação, ou então, até mesmo como uma forma de encontrar uma espécie de importância maior dentro de um contexto que não encontrou ao longo do seu desenvolvimento. Então, aquele ambiente ali do trabalho acaba por ser a sua fuga, o seu escapismo. A gente coloca aqui trabalho, mas às vezes pode ser um hobby, às vezes pode ser uma compulsão por um consumo de algum produto químico ou de bebida alcoólica, enfim, e isso acaba fazendo com que a vida da pessoa só faça sentido dentro de um único quadrado. Tem um capítulo dentro desse livro que eu dedico inteiramente sobre esse assunto, que se chama Trauma e Dissociação, onde eu explico todo esse fenômeno de uma forma bem detalhada. Muito bem. Doutor Braz, essa experiência que a gente chama de traumática, então, há que se considerar, pode ter sido um evento, mas pode ter sido uma construção traumática. Perfeito. As microsituações que foram criando um contexto, elaborando um contexto de que se tenha uma percepção de si e da vida, do mundo, de como ela é vista, de como ela é sentida, equivocadamente. Da maneira como se constrói, também é possível desconstruir? Sem dúvida nenhuma. Vale dizer que, na vida, todos nós teremos uma dor a superar, né? O Viktor Frankl, ele vai dizer que uma das formas de encontrar propósito na vida é superar uma dor, superar uma ferida, superar, muitas vezes, a sua própria história. E eu acho que essa é a grande experiência da vida humana, a grande experiência da vida humana. Entender que existe cura para os traumas emocionais, faz parte de toda a experiência final de qualquer pessoa que procure ajuda nessa área, né? E quando a gente fala de cura para os traumas emocionais,
o maior prejuízo, se eu posso chamar assim, do trauma emocional, é a diminuição da minha habilidade de me regular emocionalmente. Ou seja, quando tem uma autora que diz assim, se é histérico, então é porque é histórico. Eu gosto muito dessa frase. Se existe algo que tira a nossa regulação emocional, se existe algo que nos tira do sério, se existe algo que, de alguma forma, quando acontece, nos tira dessa janela de tolerância, significa dizer que nós estamos lidando com uma experiência traumática, de alguma forma. E o grande ponto, o grande objetivo de quem passou por experiências desse tipo, seja ela qual for, né, é retomar essa experiência da regulação emocional. É eu me tornar uma pessoa possível novamente. E é claro que para isso existem muitas ferramentas de regulação emocional. Algumas pessoas, elas têm assim uma certa ideia de que curar traumas emocionais é olhar para o que aconteceu, de certa forma, e tentar mudar aquela história. Não, eu digo que não é exatamente isso, porque existem histórias que não dá para ser mudadas. Né? O que aconteceu, aconteceu. E nesse ponto, quando a gente olha e pensa assim, poxa, eu estou aqui, principalmente nós que temos uma crença estabelecida, nós confiamos nas Sagradas Escrituras, eu penso que se você tem uma fé e você precisa se ver diferente entre dois pontos. Aquele que começa a jornada vai terminar diferente. Eu gosto de pensar que nós estamos em um processo de mudança, de amadurecimento. E quando nós pensamos em curar traumas emocionais, nem sempre vai ser mudar elementos da história, mas sim nos tornarmos pessoas diferentes e capazes de lidar com aquilo da melhor forma possível, seja ressignificando internamente ou ressignificando a favor do meu próximo. Se eu não posso ressignificar de uma forma em que eu consiga contar aquela história de uma maneira que faça sentido e que seja processada, eu posso usar aquela situação, superar aquela situação para que eu possa ser para que eu possa ser um instrumento na vida de outras pessoas. Eu tenho um histórico de uma paciente que ela me perguntou assim, doutor Braz, como que eu posso ressignificar, então, o abuso que eu sofri na minha infância? Como que eu posso contar essa história? Como que muda isso? Né? De fato, não tem como mudar. Não tem como contar essa história de um jeito diferente. Mas algo sim pode ser feito. Ok? Você não pode contar essa história de uma outra forma, mas você pode fazer diferente. Você pode, então, superar essa dor com o objetivo de ajudar crianças, jovens, mulheres que também que estão passando por essa experiência de adaptação. Se veja nelas e você vai ter uma grande experiência de ressignificação. Se ver em pessoas que também foram feridas como você? Exato. Então eu vou pedir para que a gente se demore um pouquinho mais nesse lugar. Ao se falar em ressignificação, sim, vou olhar para essa história ou para esse fato, para essa construção que seja, e vou ressignificar. Isso vai pedir terapia, um processo que se faz com todo o cuidado com essa dor e esse indivíduo. Ao falar de ressignificação, nós estamos então falando de quê? Já que anteriormente foi dito que não é exatamente mudar a história, porque como é que eu mudo uma história que é um fato ocorrido? Né? Agora, internamente, essa busca por processar diferente, o que seria exatamente na visão de um psiquiatra? Vamos lá. A psiquiatria, na percepção psiquiátrica, Darleide, o psiquiatra ele vai olhar o sintoma específico. Nisso, eu não, vou ser sincero aqui, nisso aqui eu preciso olhar a partir de outros prismas, tá? Eu preciso me debruçar sobre esse tema, trauma emocional, a partir de outras perspectivas, não apenas a partir da psiquiatria. Porque a psiquiatria vai olhar o sintoma, vai tratar o sintoma. A história vai para o consultório com um psicólogo, alguma coisa? Não só, eu procuro observar a partir de diversas perspectivas,
mesmo a psicologia, mesmo a própria filosofia, a psicanálise, a neurociência. E se você olhar dentro dessa perspectiva, ok, eu acho essa pergunta muito válida, porque às vezes é muito difícil a ideia de dizer internamente, ok, eu vou ressignificar e eu vou seguir adiante. Só que o que outros autores vão dizer em relação a isso é que, às vezes, para que você possa ressignificar algo e dar proposta, porque ressignificar é dar proposta, ok? Como é que eu significo? Olha, isso aqui aconteceu, porque agora faz sentido porque isso aconteceu, porque eu estou vivendo agora isso, isso e isso. Eu tenho acesso a isso, isso e isso. Mas certo? aquilo faz sentido, doutor? Aí é que está. De uma forma natural, estática, só nos resta dor. E aqui é que alguns autores vão dizer é que para ressignificar, eu preciso de uma nova experiência positiva. Eu preciso me debruçar diante de uma experiência de desenvolvimento. Então, muitas vezes, para que eu possa ressignificar aquilo, eu preciso esquecer um pouquinho daquilo, me desenvolver em áreas, em investir em crescimento, em observar novas perspectivas para que eu me torne, para que eu cresça. Porque uma das coisas que é muito importante, né, é porque nós não temos, a nossa memória, o ser humano é incrível. A gente, assim, a nossa fisiologia, a gente consegue captar cheiro, tato, a gente consegue ver, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos afeto, mas nós não temos no nosso cérebro receptores para o tempo. A gente só percebe o tempo a partir da deteriorização da matéria. Ok? É por isso que quando algo aconteceu, parece que ainda hoje é assim. A gente não vê esse tempo passar, a cronologia se perde. Só que tem um detalhe. Quando nós não ressignificamos, deixa eu trazer aqui essa experiência, aqui a gente consegue, de certa forma, guardar em uma gaveta, digamos, escondida da alma da gente. Posteriormente, quando você vai tentar ter uma nova experiência sem, de fato, processar aquilo, aquela experiência ela pode surgir novamente. A gavetinha abre. A gavetinha abre. E aí você vai relacionar frustrações do presente àquela questão. Tá vendo? Por isso que eu nunca vou ser feliz no amor. Tá vendo? Por isso que nada para mim funciona. E aí você começa a atrelar cada vez mais ao passado. Então, aquilo que já estava aparentemente guardado surge como um novo monstro, por assim dizer. Então, do que se trata, então, essa ressignificação? Para quem está nos assistindo e acredita que isso seja realmente um grande desafio, é você se ver numa experiência de desenvolvimento e quando você tiver um grau maior de maturidade, um grau maior de sensibilidade, de regulação emocional, aí sim, com esse seu eu mais maduro, você ser capaz de tocar em alguns assuntos, de lidar com algumas coisas, e aí sim você dizer, bom, agora eu consigo pegar essa situação que aconteceu e usar isso de uma forma positiva, para ajudar pessoas, para melhorar a vida das pessoas ao meu redor. E isso, sem dúvida, vai ter um grande resultado. Mas e se esse indivíduo que tem essa gaveta e ela tenta guardar aquele trauma, mas essa gaveta insiste em abrir outra vez, e ela não conseguiu se desenvolver por causa disso? Perfeito. Há pessoas que não se desenvolvem, e é bastante comum, de que não se desenvolvam justamente por tentar esconder ou jogar debaixo do tapete ou se ver, enfim, aprisionado por isso. O que fazer em casos assim? Normalmente, essa sensibilidade maior, ou seja, essa gaveta sempre tão próxima, se relaciona muito com o ambiente. Então, quando a gente fala de trauma, a gente fala também de duas coisas. De ambiente, ou seja, é um mesmo padrão de relacionamentos disfuncionais, é uma mesma forma de lidar com as questões, né? E a gente fala também de estresse, ok? Então, muitas vezes, o que a pessoa precisa fazer é trabalhar um pouco nesse ambiente, é conversar um pouco mais sobre o tema, é chegar e dizer... Por isso que trauma é um assunto tão necessário, porque muitas famílias, por exemplo, muitos esposos, ou esposas, muitas vezes podem inconscientemente estar validando feridas emocionais profundas por causa dos ambientes que promovem. Então, o grande ponto é saber trabalhar nesse ambiente para que possa minimizar essa influência desses gatilhos,
para que aquela pessoa possa ter uma noção maior de segurança, de autonomia emocional, para que a identidade dela possa surgir a partir daí. Porque se não houver essa autonomia emocional, essa liberdade para dizer o que pensa, para expor as suas fragilidades sem medo de ser retalhada, sem ter esse ambiente para que a pessoa possa ser acolhida, é muito difícil lidar com aquilo que está guardado dentro da gaveta. Então, quando você cura traumas, você não está tratando só o que você sente, você precisa também trabalhar todo esse ambiente. Isso é muito importante. Isso é importante de a gente pontuar, porque cada indivíduo, uma sensibilidade, uma história, um modo de lidar com o que viveu, com o que sofreu e com o que tem hoje para ser vivido. E há pessoas que simplesmente permanecem enclausuradas numa história, num fato, num contexto, e dali elas não saem. Então, daí a importância de nós termos um programa, sim, do nosso carinho, da nossa maior expressão de respeito a você também, com um convidado de tão grande excelência, não somente do ponto de vista profissional, acadêmico e, enfim, sua experiência, mas de um desejo muito grande de ir além, né? De tocar a vida de alguém que se veja nesta situação descrita anteriormente, para que ela deslanche, para que ela viva de verdade. Um trauma tem um poder de aniquilar a alma de alguém, de tirar dela o brilho nos olhos, o desejo de viver. E isso é alguma coisa que a gente precisa valorizar. Quem, de fato, se predispõe a ir além das portas do seu consultório para alcançar alguém que possa ressignificar a sua própria história e fazer um novo caminho e, enfim, ter um destino muito melhor, muito mais brilhante. Doutor, aqui temos tratado sobre traumas, mas também veio o vazio no seu estudo. Não ficou bem essa frase, né? Ficou vazio no seu estudo? Não. Na sua proposta, superando o vazio e o trauma. Perfeito. Qual é a relação de vazio e trauma? Porque vazio existencial, Darleide, claro, aí é uma expressão mais usada por muitos psicanalistas também, é utilizado, mas basicamente é o conceito da anulação da identidade. É aquela coisa de não se sentir, de certa forma, preenchido por nada. Ou, se algo o preenche em caráter provisório, como uma experiência de intensidade emocional. É um sentimento de estar ali, mas não fazer parte. De estar no contexto, mas não se sente incluído naquilo. Então, vazio existencial é o fruto, é o resultado de uma ferida, de uma história, de um trauma não resolvido. O maior prejuízo do trauma emocional é a perda da sua identidade. É a incapacidade de falar o que pensa. Quando nós não falamos o que pensamos, quando nós vivemos em um silêncio, ou de certa forma, entre aspas, em uma mentira, se é que nós podemos chamar dessa forma. Aliás, quando não podemos expressar a nossa verdade, nós colocamos o nosso cérebro em estado de constante alerta, aumentando os níveis de estresse. E, claro, a partir daí, sendo suscetíveis a vários sintomas, a vários diagnósticos, inclusive ansiedade, depressão, etc. Né? Então, quando nós estamos falando do vazio, nós estamos falando da dor do não ser. Entende? De estar aqui, mas a minha identidade não estar aqui. Falta uma autenticidade na sua Exato. Vim para cá, todas as manhãs eu faço uma live nas minhas mídias digitais e eu até mencionei um exemplo. Eu lembro quando eu era garoto, eu tinha um colega de turma que ele era simplesmente invisível. Ele tinha a habilidade de se tornar, ele não se comunicava com ninguém. Né? De certa forma, ele praticamente quase não tinha amigos e se não falasse com ele, era como se ele realmente não estivesse ali. E me marcou muito esse rapaz, em determinado momento da minha infância, da minha juventude. Muitas pessoas, elas se sentem indisponíveis a uma experiência de amor, a uma experiência de desenvolvimento. Muitas pessoas se sentem indisponíveis, inadequadas dentro desse contexto. Eu tiro por mim. Eu lembro quando eu cheguei na cidade de São Paulo, eu nunca imaginei que eu iria, sabe, eu não sei se é aquela coisa de quem
quem vem, lógico que isso não é uma regra, mas normalmente tem aquela sina, né, da questão de ter vindo do Nordeste e ter aquela coisa toda. E muitas vezes, né, eu precisei também lidar com essas experiências de vazio, né? Tem uma máxima, né? A minha esposa também é médica, tem uma máxima que nós dizemos a seguinte, dentro da profissão médica, que nós escolhemos a nossa especialidade para nos tratar com ela de algo. Eu acredito nisso. E eu acho que a gente se identifica com isso. É uma forma da gente ter mais empatia pela dor do outro. Então, quando eu falo de superar o vazio e o trauma, a gente está falando da experiência de ser uma pessoa possível. Ser uma pessoa apta para uma experiência de desenvolvimento. Não permitir que o que você vivenciou, a sua história ou as suas feridas determinem, de certa forma, até onde você pode chegar. E é sobre isso que se trata esse livro. Você acredita ser possível que muitas vezes façamos confusão entre o que é de fato uma ansiedade, um anseio pelo futuro acompanhado de um medo? Façamos confusão com inseguranças, com questões que podem ser respondidas. Aquilo que pode ser respondido não pode ser chamado de vazio. Vazio é quando a gente não tem uma resposta para aquela angústia, para aquela dor que sente, para aquela falta de sentido. E às vezes eu escuto as pessoas e avalio que muitas estão envolvidas numa grande confusão, de falta de perceber quem elas são na vida, da sua própria história, de discernir se isso é medo do futuro, se isso é raiva do passado, se isso é uma falta de propósito, de se perceber existindo. Por que eu existo? Para que eu existo? Né? E a gente fica nesse meio, num caldo de sofrimento muito grande, e eu acho extremamente válido cada movimento que se faz para buscar nas pessoas o despertamento para encontrar o sentido e uma resposta. Bom, nós vamos dizer a você que todo o nosso empenho é te fazer bem, de verdade. Porque um dia fizeram bem para a gente, porque um dia algo nos impactou e trouxe sentido à nossa vida. Eu encontrei sentido para a minha vida. Dr. Braz Gondim, antes de ser médico, ele encontra um propósito na vida que está além da sua profissão. Muitos aí podem contar da sua história assim também. Eu encontrei o sentido de viver, eu encontrei o meu propósito. Mas acredite, há um universo de pessoas que todos os dias fazem a seguinte pergunta: por que eu existo? Para que eu existo? E elas vivem envolvidas numa grande agonia de alma. Outras estão deprimidas, depressivas, ansiosas, a mente está doente, elas não conseguem vislumbrar um futuro com esperança. Elas respiram muito lentamente, quase que como esperando a morte. Peito apertado, nó na garganta, uma falta de sentido de viver. Bom, então nós fazemos um programa como este e outros tantos aqui na sua Novo Tempo. E ainda oferecemos materiais que possam chegar às tuas mãos. Além de ficar no virtual, nós queremos que seja algo que chegue para você com todo o nosso carinho, com todo o nosso respeito à sua história. E sem que você precise pagar por isso. Não vai chegar um boleto para você em casa pagar. Em qualquer lugar por onde você passe e por que não dizer em qualquer canal de televisão que você ligue, pare para ouvir, talvez alguém esteja vendendo alguma coisa a você. E tudo bem, mas nós estamos convidando você a se debruçar sobre o conhecimento, sobre o que pode fazer total diferença na sua jornada. Eu estou te oferecendo hoje essa revista, a revista Esperança Sentimentos. A revista Esperança Sentimentos, a ciência do existir, foi escrita por uma profissional de excelência, a doutora Rosana Alves, que pensou cada uma das páginas, todo esse conteúdo e disponibilizamos para você. Aqui nós vamos tratar sobre propósito de vida, nós vamos tratar sobre ansiedade, traumas, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático,
A falta de propósito, já citei, né? Violência e saúde mental, bem-estar e confiança. Nós vamos, além de ressaltar que há estas dificuldades a serem enfrentadas, há um meio, há um caminho, há uma luz a ser seguida para te levar a um bom lugar em saúde mental e paz de espírito. Sentimentos, a ciência do existir. Eu faço questão de que você receba em casa. Liga para a gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. E isso é fácil, cadastro muito rápido e pelo correio você vai receber essa revista que é cheia de conhecimento e de esperança para você. Nós vamos fazer uma pausa e já retornamos aqui com o Dr. Braz Gondim falando sobre traumas e vazio existencial. Até já! Meus amores, neste mês nós estamos mais do que gratos a todos que são anjos da esperança, que nos apoiam financeiramente para manter a Novo Tempo de pé, fazendo o que faz 24 horas por dia na rádio, na TV e toda a nossa atenção, nossa vontade, nosso trabalho para alcançar pessoas todos os dias e levá-las a considerar o melhor da vida. Ainda o que fazemos pela internet, somos de todas as maneiras levados a trabalhar dioturnamente para levar esperança às pessoas. E você, que nós chamamos carinhosamente de Anjo da Esperança, que é o nosso parceiro, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela presença, por ser família com a gente. E neste mês, você que já é família com a gente, formando um grande exército, marchando num único propósito, levar esperança, confiança, amor à vida das pessoas, nós estamos convidando você a se tornar ainda mais presente nesse exército e fazermos a diferença na vida de alguém. Eu quero sentir que a cada dia o que nós estamos fazendo aqui é para ressaltar o nome de Deus, o nome de Jesus, de que isso seja uma realidade para cada um de nós que cremos que em breve Jesus voltará. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada a você. Nós estamos hoje conversando com o Dr. Braz Gondim, que é psiquiatra, falando sobre traumas. Ele que está lançando o seu primeiro livro, A Vida Além da Dor, superando traumas e o vazio existencial. E agora eu quero te perguntar, doutor, por que há pessoas que são mais resilientes que outras? Mas também pode ser mais fácil para você. É possível nos tornarmos mais resilientes frente à vida? Sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos de resiliência, vale dizer que resiliência não é a arte de suportar mais dor, tá? Eu acho que vale dizer isso. Excelente. Porque normalmente as pessoas acreditam, você precisa ser mais resiliente. Às vezes aquilo soa como um aguente calado. E não é exatamente isso, na verdade, a questão da resiliência. E sim, é possível que nós possamos desenvolver resiliência. Na verdade, estudos demonstram que as pessoas mais felizes não são as pessoas com mais poder aquisitivo ou com mais bem resolvidas no amor. Mas o que os estudos demonstram é que as pessoas mais resilientes são as pessoas... Desculpa, as pessoas mais felizes são as pessoas mais resilientes. Ok. Né? Foi feito também um outro estudo que demonstrou o seguinte. Olharam crianças em um bairro de subúrbio e observaram quem eram as crianças que tiveram melhores resultados na vida adulta. Quem deu mais certo depois daqueles alunos, né? E aí observaram todos os fatores. Conviviam com os pais, conviviam com os pais divorciados, ou tinham uma melhor condição financeira ou não. Enfim, olharam todas as variáveis para fazer essa pesquisa e algo interessante foi observado, que dentro daqueles alunos, daquela pesquisa que foi feita em Nova York, nos Estados Unidos, aquelas crianças que melhor, digamos, foram os adultos que mais deram certo, né, nesse sentido, foram as crianças que, quando tiravam uma nota baixa, elas recuperavam aquela nota baixa na prova seguinte. Então, por exemplo, se o garoto, digamos que a média fosse 6, né, ele tirou um 4 na primeira prova, ele tinha que tirar um 8 na segunda, porque a média soma, divide por 2, dá 6. Seria mais ou menos essa a conta.
Na verdade, então, esse é o conceito maior de resiliência. É o meu empenho em me superar. E aqui aqui é o segredo da felicidade, né? É o empenho nessa superação, né? Resiliência, ela pode ser abordada a partir de diversas perspectivas, mas vale dizer que resiliência é a habilidade que eu tenho de me manter funcional apesar das dores da vida. Ou seja, eu carrego uma dor, mas eu faço o que eu preciso fazer. Resiliência é quando você, mesmo sabendo que existe uma carga carregada, você ali se mantém estável para manter o seu objetivo. E um dos papéis primordiais da resiliência é também o descanso. Pessoas que sabem descansar, que sabem separar, entender os seus limites e separar momentos para o descanso, são pessoas que desenvolvem muito mais essa habilidade de serem pessoas resilientes. Vale dizer que resiliência é a forma com a qual eu enxergo os meus problemas e eu tenho aquela paz e aquela convicção de que essa experiência emocional é passageira. Vai passar. Tem um provérbio português que diz: não há bem que para sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ser resiliente é aquela pessoa que que procura manter-se estável diante das tempestades. É dizer, isso está acontecendo, eu estou me sentindo assim, mas vamos lá, essa dor vai passar, esse sentimento ele tem prazo, fisiologicamente as emoções possuem prazo, ninguém é triste para sempre, nem feliz para sempre, nós estamos sempre nos equilibrando entre esses altos e baixos. Essas pessoas são admiráveis, mas elas são admiráveis por serem resilientes, serem inspiradoras. Eu olho para pessoas que se reconstruíram, que estão sempre dispostas a reescrever a história, a tirar uma nota melhor da próxima vez. Mas há aquelas pessoas que olham aquelas admiráveis, resilientes e vencedoras e dizem assim, mas eu não sou assim. É muito distante, né? Muito distante de mim. Porque dá-se a impressão de que quem é assim, nasceu assim. É da personalidade, é da história de vida. Mas outro não tem essa personalidade, não tem essa história de vida. Dá-se essa impressão. Quem se vê assim, não sou este alguém resiliente, esse alguém capaz de superar. Não, porque quando eu tiro uma nota baixa, eu simplesmente me destruo com a nota baixa. Não tem jeito, eu não consigo, eu só tiro nota baixa. E quanto mais eu sofro de tanto tirar notas baixas, mais notas baixas eu tiro. Perfeito. É possível aprender a ser resiliente? Vamos lá, claro. Então, como ser resiliente na prática, né? Acho que essa é uma pergunta muito válida. Resumindo, né? É isso. Como ser resiliente? Porque senão você realmente, olhando dessa perspectiva, é como você olhar para a história dos grandes personagens das obras literárias, né? Não, foi porque era Elias, era Pedro, né? Quem sou eu, né? Nesse contexto todo, né? Bom, pessoal, primeiro, já que você falou da nota baixa, nesse contexto, eu sei que algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade, às vezes, de prestar atenção ou ter uma rotina de estudos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. De repente, uma avaliação profissional pode ser muito bem-vinda, né? Eu vim ser diagnosticado, por exemplo, com TDAH já na vida adulta e eu sofri muito com isso. Já era médico? Já era médico, estava na faculdade de medicina, na verdade, Okay. quando eu vim entender o meu diagnóstico de TDAH, né, muitos anos atrás. Mas, dentro desse contexto, só fazendo aqui esse adendo Sim. da questão da prova, é muito importante uma avaliação profissional para que você possa entender como seu cérebro funciona. E aqui não há nada de anormal nisso, ok? Mas como ser resiliente na prática, Darleide, aqui vai uma dica que eu trago muito no meu consultório. Foque no seu presente. Tire esse espectro, essa perspectiva, essa expectativa de futuro, sabe? Focar no seu presente. Aquilo que vier às mãos para fazer, faça o melhor com o que você tem, com o que você pode. Traga o seu coração para o presente. Olhe para a sua vida em perspectivas de turnos de 24 horas. Não há nada tão belo na vida de um ser humano que não possa ser experimentado dentro de um turno de 24 horas. Né? Jesus diz em Mateus que, olha, os lírios, nem Salomão se vestiu com tamanha beleza, mas está aqui
e já é arrancada para ser queimada, pisada pelos homens. Há uma beleza num turno de 24 horas. Então, focar na beleza do seu dia. O que você pode fazer hoje? Um dos objetivos centrais do tratamento para os traumas emocionais é trazer a vida da pessoa para o presente. Ok? O que eu posso fazer o que tem de significativo na minha vida hoje? É um dia de trabalho comum? Pode ser um dia, então esse dia pode ser extraordinário, pode ser especial, apesar de ser mais do mesmo, né? É um dia comum de buscar um filho na escola, ou então de ir à igreja, ou então de visitar um parente, ou então de fazer uma atividade física, ou chegar naquele horário de uma leitura, né? Alguma literatura que eu estou me debruçando, um livro que eu estou lendo, é tornar o seu dia, fazer do seu dia algo especial, algo que te dê motivação para o dia seguinte, algo que faça você observar, isso aconteceu hoje, puxa, que bom que amanhã está chegando, porque é o dia de fazer aquilo, é o dia de ir na minha hidroginástica, é o dia de fazer isso, você entende? É o dia de ir à igreja. Então, estar no presente, venha para o presente, coloque a sua vida no presente, no sentido da experiência vivida, ok? Da experiência humana vivida, isso vai fazer com que você regule melhor suas emoções, isso vai diminuir os níveis de ansiedade, isso vai fazer com que essa jornada, o peso da mochila seja menor, vai tornar essa caminhada um pouco mais confortável. Então, essa é uma forma muito prática que qualquer pessoa pode fazer, que sem dúvida nenhuma vai ajudar essa pessoa a ser mais resiliente. Isso porque as pessoas resilientes têm esse comportamento, têm essa estrutura de pensamento e atitude. São pessoas mais do presente, são pessoas mais focadas nos que estão vivendo agora do que focadas no passado e no futuro. Seria isso paralelo? Se nós estamos pensando sobre como ser uma pessoa resiliente na prática, me identificando como não sendo naturalmente, eu vou me treinar para isso. Esse treinamento vai me aproximar do modo que opera uma pessoa resiliente. A pessoa resiliente é esta: hoje eu tirei uma nota baixa, amanhã não preciso repetir essa experiência, porque eu vou buscar hoje estudar melhor, buscar melhor para amanhã alcançar uma nota diferente. Esse é o processo de aprendizado. Exato. A ideia de focar no presente, na verdade, ela é muito importante para promover essa regulação emocional. Porque quando eu digo que eu sou inapto, quando eu não me sinto capaz, quando eu olho para pessoas resilientes, eu digo nunca vou ser assim, há uma ausência de regulação emocional aqui, Darleide. Há um sentimento de inadequação, entende? De não ser capaz. E é justamente aqui, esse é um exercício, é claro que isso requer desenvolvimento, requer uma prática, e com o tempo você vai percebendo que você vai lidar melhor com seus problemas, com as suas questões e com esse senso de capacidade. Doutor, qual é a importância da medicação na regulação de traumas, até mesmo dessa sensação de desamparo, se podemos dizer assim, frente às dificuldades da vida? Já que, enquanto psiquiatra, obviamente, vai ser necessário medicar em situações pontuais, ainda que eu saiba que o seu modo de trabalhar não é só medicar, mas entender o que está por trás dos sintomas. Há pessoas que têm muito medo de fazer terapia, têm muito medo de tomar uma medicação. Já que nós falamos agora sobre regulação emocional, qual é o lugar da medicação na regulação emocional? Excelente. Porque a medicação, Darleide, lembra quando eu falei que para falar de traumas, a gente fala de ambiente e de estresse. Quando há um ambiente hostil, quando eu me sinto incapaz, quando eu acho que eu não dou conta, a carga emocional é alta e eu me torno muito mais sensível aos sintomas. E aqui é que há um grande auxílio da medicação, é porque a medicação me capacita a ser mais, me ajuda a tolerar mais os sintomas. É como se eu passasse a suportar mais aquela carga de estresse. Então, eu consigo me tornar uma pessoa mais funcional. Dentro dessa perspectiva, é como se, claro, aquela situação acontece. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, a pessoa ela fica ansiosa por causa de algum ponto, alguma questão envolvendo o ambiente, muitas vezes é um ambiente profissional,
Então, a medicação diminui essa sensibilidade da pessoa ao estresse. Então, ela suporta mais aquela carga, entende? Então, a medicação ajuda nesse alívio dos sintomas, entende? Fazem com que aquela pessoa se torne mais funcional, melhorando a sua autonomia, a sua sensação de capacidade. É claro que muitas vezes, muitos sintomas envolvendo traumas emocionais incluem insônia, inclui alterações do apetite, inclui uma série de outras questões, as próprias doenças psicossomáticas. O que é que significa essa somatização? Uma alta carga emocional que se manifesta fisicamente. Então, aqui, a terapia medicamentosa pode ser muito útil para auxiliar esse paciente nesse processo. Vale dizer que aqui a equipe multidisciplinar é muito bem-vinda, não só a posição do médico, mas um terapeuta que tenha informação sobre trauma emocional, né? A fisioterapia, a prática de esportes, né? O desenvolvimento da criatividade, isso que é muito importante, gente. Essa escrita terapêutica, você gosta de pintar, de desenhar, de escrever, de se desenvolver, no caso de expressar seus sentimentos de alguma forma, eu acho é muito importante, inclusive eu falo sobre isso no livro também, é uma forma muito válida de encontrar essa autonomia emocional. Então, não é só a medicação. Tem uma autora americana chamada Janina Fischer que ela usa uma expressão muito interessante. Ela vai dizer que cada ferramenta do tratamento compõe entre 10% a 15% da cura em geral. Então, a medicação não é 100% da resposta. Segundo a autora, vai de 10% a 15%. Atividade física, a terapia, né? Hobby, né? A fé, sem dúvida, a prática da oração, da leitura bíblica, o seu devocional é muito importante. Ela pontua de uma forma bem interessante. Eu estava indo para cá com a minha esposa. E é uma linda, muito que bonita, está ali nos bastidores. Muito bonita a vista aqui, né? Essa parte do estado é bem bonita, né? E a gente conversa, olha que coisa linda, né, Daleide? E a gente assistia os teus vídeos, na sua casa, aquela casa maravilhosa. A gente olhando assim, essa autora Janina Fischer, ela diz algo bem interessante. Ela mostrou um estudo que a pessoa que observa uma paisagem da sua janela por um período aproximadamente de 15 minutos por dia tem o efeito equivalente ao uso de um antidepressivo. Olha. Né? Então, é o conjunto da obra, né? É a medicação, mais a qualidade de vida, mais atividade física, mais bons relacionamentos, mais uma vida com Deus. Tudo isso, sem dúvida, vai contribuir para uma experiência extraordinária. Perfeito. A gente fala de um estilo de vida, né, que precisa ser adotado para que a gente alcance melhores resultados em viver com qualidade física, mental e espiritual. E, às vezes, nós vamos fazer uso da simplicidade. Na simplicidade de olhar uma paisagem, de olhar a natureza, de fazer uma caminhada num parque, em sair das grandes cidades e ir para lugares menores, onde você tenha mais contato com o simples. Não sei se os números foram atualizados, mas lembro de que há algum tempo o São Paulo era a capital mundial de doenças mentais. E isso para dizer de arranha-céus, de um trânsito caótico, de uma condição de vida bastante estressante. E nós, muito frágeis, já nessa reta final da história na Terra, estamos muito frágeis, estamos muito fracos. E se nós somos expostos constantemente a uma alimentação inadequada, sono inadequado, pouquíssimas horas, tudo muito frenético, muito rápido, um crescente de sofrimento físico e mental, é uma obviedade diante de um estilo de vida tão exigente, tão sofrido, tão difícil para nós levarmos adiante e nos mantermos em pé, somados aos nossos traumas, somados às nossas dores, somadas às setas que nos atingem, que nos ferem, e isso vem da vida pós-pecado.
E eu estou ali olhando para a tua esposa e pensando bem que a doutora podia estar sentada aqui com a gente também, porque nós trataríamos com ela sobre traumas infantis, né, doutora? Que é psiquiatra e atende especialmente as crianças. Nós vamos nos encontrar aqui, quero bater um papo. Como é que esses traumas se formam lá na infância? Por exemplo, é uma questão que muitos pais hoje sofrem, né? Como é que eu lido, como é que eu faço e acabam por superproteger? Tem uma série de situações envolvidas com traumas emocionais na primeira infância, que é de onde vem muito da nossa dor. Doutor, no seu livro, A Vida Além da Dor, que já está cheio de esperança, sim, superando o vazio e o trauma, o que mais o leitor vai encontrar por aqui? Nós só demos uma pincelada, Perfeito. uma passada rápida sobre o tema principal, Sim. mas o que mais ela pode encontrar? Bom, além de trazer uma explicação profunda, não apenas no conceito, que acaba por sendo, é um espectro, né? O trauma não é uma coisa, mas é um espectro de sintomas. A gente traz também todo um conjunto de ferramentas de que qualquer pessoa pode praticar na sua casa, no seu ambiente pessoal, profissional, para promover essa resiliência e essa regulação emocional. A gente traz capítulos inteiros falando sobre isso, traz também manejos de relacionamento, formas como promover esse ambiente adequado, compatível com uma experiência de cura emocional. E eu procurei, no último capítulo desse livro, a gente traz uma abordagem muito profunda sobre reflexões sobre como encontrar o propósito de vida. Para entender, para superar uma experiência de trauma, a gente precisa de duas coisas, Darleide. A gente precisa aprender mecanismos de regulação emocional, pois eles são os maiores, essa falta de regulação emocional é o nosso maior sabotador, como lidar com os nossos sentimentos, gerenciar essas nossas emoções e, atrelado a isso, o propósito. Para onde que eu vou com essa dor? O que eu faço com isso? Seria a cura uma experiência de recreação emocional? O que será que Deus quer que eu aprenda com isso? E para onde Ele quer que eu vá com tudo isso? O que eu preciso fazer com a minha vida a partir daqui? O que eu posso fazer pelo próximo dentro desse conceito? Então, esse entendimento, esse conceito acerca do significado pessoal e propósito é o que o leitor vai encontrar. Essas duas asas, né? Essa experiência da regulação emocional e o desenvolvimento do seu significado e propósito pessoal. Esse livro foi escrito com muito carinho e com esse objetivo. Tenho certeza disso, tá? Tá incrível. Doutor, na sua visão, ao tratar de propósito, nós estamos tratando exatamente do quê? Perfeito. Quando nós falamos de propósito, o Viktor Frankl, que ele foi um grande estudioso, né, criador da logoterapia, que na verdade é o estudo do propósito. E ele fundamenta, né, um psiquiatra judeu, ele fundamenta toda a sua ideia, toda a sua teoria psicoterapêutica no estudo do propósito. E um dos seus best-sellers, né, Em Busca de Significado, ele vai dizer que nós só somos capazes de compreender por que algo aconteceu na nossa vida, né? Ele dá um time ali de aproximadamente 5 anos, ele coloca essa data, né? Mas dependendo do nível de sofrimento, isso pode encurtar esse período. Quando nós falamos de propósito e significado, é justamente encontrar os benefícios em ter superado aquilo. O fato de ter superado isso me impulsiona a quê? Sabe, porque aqui, quando Jesus fala que maior é o que dá do que aquele que recebe, somente isso é um sabor que só pode ser experimentado quando você tem a experiência de dar, de você fazer algo bom pelo próximo, ter essa experiência pessoal de ter sido útil a alguém. E essa é uma das formas também de encontrar, superando dor, sendo útil a alguém ou fazendo algo que você ama. Estou dando spoiler aqui do livro. Tá, né? Ótimo. E quando você tem essa experiência de dizer assim, quando a pessoa te olha nos olhos com um olhar de gratidão e dizer muito obrigado, você desempenhou um papel fundamental na minha vida, na minha história. Eu cheguei onde eu cheguei porque você me estendeu a mão.
Isso é muito profundo. E é sobre isso que eu falo também no livro. E aí reside o propósito. Exato. Doutor, muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo mais uma vez. Doutor Braz Gondim, sua rede social aparece aí no vídeo, é @Braz Gondim. Ele sempre faz lives, ele sempre está atento à necessidade de quem o escuta, de quem o busca, mesmo com uma agenda tão intensa, mas é um ser disponível. Eu conheço assim, como um homem disponível para ser uma bênção na vida de alguém, por isso escreve com tanta habilidade sobre propósito, sentido de vida. Que Deus o abençoe. Obrigado, muito Aleide. obrigada e parabéns Obrigado. por esse filhote aqui que está sendo lançado agora. Vai saber mais sobre o trabalho do Dr. Braz Gondim. Obrigada por sua companhia, um prazer imenso. Agradeço por sua estada aqui com a gente, por sua permanência no Novo Tempo também. Receba o meu abraço. Desejo que haja propósito, sentido de vida para você. E isso está em Cristo, sua palavra, na esperança de um renovo que o céu nos dá. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui. E eu faço sempre esse programa com muito amor, pensando que algo novo pode acontecer para você. Eu creio. Até o próximo.